Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver um exercício que trata de vários conceitos preliminares ao estudo de balanço de massa com reação, tá? Então é um problema bem importante aqui para a gente. O enunciado diz o seguinte: numa fábrica de fertilizantes se produz o fertilizante superfosfato tratando o fosfato de cálcio pelo ácido sulfúrico concentrado de acordo com a seguinte reação. Tá? Então a gente tem aqui fosfato de cálcio reagindo com ácido sulfúrico e aí eu tenho sulfato de cálcio e esse último sal aqui, que seria o que ele chama de superfosfato, tá bom? Percebam que essa reação aqui ela já está completamente balanceada, então a gente não vai ter que se preocupar com isso. O problema diz que em um teste realizado foram misturados 0,5 megagrama de fosfato de cálcio, 92% de pureza, com 0,26 megagrama de ácido sulfúrico, obtendo 0,28 megagrama de superfosfato. E aí, a partir disso, ele pede para a gente determinar quem é o reagente limitante, qual que é o percentual de excesso do outro reagente, qual que é o grau de conclusão da reação e qual que seria a conversão percentual de fosfato em superfosfato. Tá bom? Então, vamos primeiro organizar aqui os dados que ele me fornece, pessoal. O que seria 0,5 megagrama de fosfato de cálcio? Seriam 0,5 toneladas, tá? Ou 500 kg. Agora perceba que ele me disse que eu tenho 92% de pureza nessa amostra de fosfato de cálcio. O que isso significa? Que dos 500 kg que eu tenho aqui, na verdade nem tudo é fosfato de cálcio, ele está misturado com outras substâncias químicas aí que não vão interessar aqui para a gente em termos da reação que a gente vai estudar. Tá? Então, o que é fosfato de cálcio aqui dentro? Seria 92% dos 500 kg, se a gente fizer a conta a gente teria 460 kg dessa substância aqui que foi alimentada, tá bom? E aí essa substância reage com 260 kg de ácido sulfúrico, e aí eu vou ter uma produção aqui que ele me fornece de 280 kg do superfosfato, tá? Para a gente determinar aqui o reagente limitante, pessoal, para a gente determinar também o percentual em excesso do outro reagente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer seria converter esses valores aqui, que estão em massa dos reagentes, para o equivalente em mols, tá? E a gente faz isso utilizando as massas molares que ele fornece aí, tá bom? Então, desde a unidade de processo e variável de processo que a gente já trabalha com essa conversão massa-mol, tá, pessoal? Como é que a gente pode fazer isso aí? Ou eu faço uma regra de 3 ou utilizo um fator de conversão. Eu vou fazer aqui em cima para dar um pouco mais de espaço. Se eu tenho aqui essa proporção em grama por mol, isso aí equivale à mesma coisa em quilograma por quilomol. Então, eu tenho 310,18 kg do fosfato, tá? Só para facilitar aqui, vamos tratar essa reação como sendo isso aqui é a substância A, isso aqui é a substância B, isso aqui é a substância C, isso aqui é a substância D, para a gente não ter que ficar repetindo a fórmula, tá? Então, eu tenho 310,18 kg de A, isso aí seria a massa de 1 kmol, tá? Qual que é a massa que eu tenho aqui alimentado? Seria 460 kg de A. Tá? Então, isso aqui equivale a um certo número de mols que a gente vai calcular. Então, se a gente resolve aqui essa regra de 3, a gente obtém que Na seria aproximadamente 1,483 kmol. Tá, ok? Então, esse valor aqui, tá, seria a quantidade de matéria da substância A, que é o fosfato. Tá? Então, se a gente proceder aí, mesmo estilo de raciocínio, tá, pessoal, utilizando as massas molares das substâncias B e D, a gente vai concluir que do ácido sulfúrico aqui eu tenho uma alimentação de 2,651 kmol, tá? 2,651 kmol, e aqui eu teria uma alimentação, na verdade um produto de 1,196 kmol, tá bom? Esse dado aqui do quanto que foi formado de superfosfato não vai ser interessante aqui para a gente no item A nem no item B, mas vamos deixar ele armazenado aqui. Então, como é que a gente determina qual dos dois é o limitante, tá, pessoal? A gente pode partir dessa informação aqui, ou a gente pode partir dessa informação aqui. Vamos partir da informação da esquerda, da quantidade alimentada do fosfato de cálcio, tá? Quando a gente olha para a estequiometria da reação, a gente tem uma proporção de 1 mol desse para 2 mol desse, tá? Então, se a gente fizer essa conta aqui embaixo, a gente vai fazer uma regra de 3. Eu tenho 1 kmol da substância A para cada 2 kmol da substância B. Tá? Quanto que eu alimentei aqui da substância A? Eu alimentei 1,483 kmol de A. Tá? E aí, quanto que eu precisaria da substância B em termos estequiométricos? Seria uma coisa que a gente vai chamar de número de mols de B. Tá? Então, quando a gente faz essa conta aí, resolve a regra de 3, a gente obtém que número de mols de B pela estequiometria aí seria
2,966, tá? Então, eu precisaria aqui, pessoal, se eu fosse seguir as proporções estequiométricas, de 2,966 kmol do ácido sulfúrico, tá? Quanto que eu alimentei? Eu alimentei 2,651. Então, a quantidade alimentada ela é inferior à quantidade exigida pela proporção estequiométrica. E aí, com isso, eu posso concluir que o ácido sulfúrico ele é o reagente limitante, tá? E aí, portanto, o outro aqui, o fosfato, seria o reagente em excesso. Deu para entender a ideia? Se a gente quisesse ter partido da quantidade alimentada de ácido sulfúrico, a gente poderia também. Eu vou fazer uma outra regra de 3 aqui, uma outra forma de resolver. Eu tenho 1 kmol do fosfato para cada 2 kmol do ácido sulfúrico. E aí eu alimentei 2,651 kmol do ácido sulfúrico. E eu quero saber qual que seria a quantidade estequiométrica aqui do fosfato, tá? Quando a gente faz essa conta aqui, a gente obtém que a quantidade estequiométrica seria aproximadamente 1,3255 kmol de ar. Olhem para esse valor aqui, pessoal, e olhem para a quantidade alimentada. Vocês conseguem perceber que eu alimentei um valor maior do que seria exigido pela estequiometria do problema? Sim, porque isso aqui vai ser maior do que 1,3255. Portanto, com isso eu consigo concluir que o fosfato de cálcio ele está em excesso. Deixa eu baixar aqui. Fosfato de cálcio está em excesso, tá? Ficou claro? Então, das duas formas aí eu posso escolher se eu vou partir da quantidade alimentada do fosfato ou se eu vou partir da quantidade alimentada do ácido sulfúrico, eu chego exatamente na mesma resposta do problema, tá bom? Então, isso aí seria o item A, né? O que ele pede no item B? Qual é o percentual de excesso do outro reagente? No caso, qual que é o percentual de excesso do fosfato? Como é que a gente faz isso, pessoal? Então, vamos aqui fazer o item B. O percentual em excesso, pessoal, da forma mais simples possível, tá? Ele seria uma razão. Seria uma razão entre a quantidade de mols em excesso pela quantidade de mols estequiométrico, tá? Então, como que a gente vai calcular a quantidade de mols em excesso? Quanto que eu alimentei aqui do fosfato? Eu alimentei 1,483. Quanto que eu exigiria dele estequiometricamente? Seria 1,3255. Então, o percentual em excesso vai ser 1,483 menos 1,3255. E aí eu vou dividir esse excesso molar pela quantidade estequiométrica, tá? Por 1,3255. Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu coloco aqui o resultado na escala percentual. Se a gente fizer essa conta, a gente vai obter aproximadamente 11,9% de excesso, tá bom? Então, seria sempre, pessoal, o alimentado, tá? Alimentado, dividido pelo estequiométrico, que a gente calculou aqui em cima, menos o estequiométrico, na verdade, dividido pelo estequiométrico, tá bom? Então, a ideia do percentual de excesso ele é um parâmetro que vai ser sempre definido dessa forma, tá? No item C, ele pede para a gente determinar o grau de conclusão da reação. O que é o grau de conclusão da reação, pessoal? Seria a conversão do reagente limitante, tá? No caso aqui, seria a conversão do ácido sulfúrico, né? Como que se define o parâmetro conversão para uma substância química? A gente teria que a conversão de uma substância química, no caso aqui que ele quer é o do ácido sulfúrico, seria uma razão entre o número de mols reagidos do ácido sulfúrico, tá? De quanto que reagiu, dividido pelo tanto que foi alimentado, tá? Número de mols alimentados. Percebam que o número de mols alimentados a gente tem fornecido no enunciado, tá? Isso aqui a gente já conhece, porque se a gente voltar aqui em cima, seria 2,651 kmol, tá? Então, aqui eu teria 2,651 kmol. Agora, a gente não sabe ainda, pessoal, o número de mols de ácido sulfúrico que reagiram, tá? Isso não foi fornecido aqui para a gente no enunciado. Não é porque ele é um reagente limitante que ele vai ser completamente consumido. Não é essa a ideia e é por isso que existe o parâmetro de conversão, tá? Agora que vai entrar a importância da gente utilizar esse dado aqui que ele forneceu, né? Como assim? Porque com esse dado eu consigo saber quanto que foi reagido de ácido sulfúrico.
tá? Então, eu tive uma produção de 1,196 kmol do superfosfato e eu sei qual que é a proporção entre eles, seria uma proporção de 2:1. Então, se a gente fizer uma conta estequiométrica rápida aqui embaixo, tá? Vamos abrir um parêntese aqui, eu teria 1 kmol de ácido sulfúrico, né, que eu chamei de a substância B, na verdade seriam 2 kmol, então 2 kmol de ácido sulfúrico, estaria para 1 kmol do superfosfato, que seria a substância D. Então, quanto que a gente teve aqui produzido? A gente teve 1,196 kmol. Né? Então, com 1,196 kmol produzido, eu consigo descobrir kmol de D, eu consigo descobrir a quantidade de B que reage. Tá? E essa quantidade de B que reage seria aproximadamente, se você fizer a conta, 2,392 kmol. Tá? Então, isso aqui é a quantidade reagida de ácido sulfúrico. Então, a gente pode colocar aqui na nossa conta, seria 2,392 kmol. Quando a gente faz essa razão aí, a gente vai obter o grau de conclusão, que seria 0,9023, jogando aqui na escala percentual, 90,23%. Tá? Então, o grau de conclusão da reação é sinônimo de conversão do reagente limitante. Tá? A gente tem que ter isso sempre em mente, pessoal. E por último, aqui no item D, ele pede para a gente calcular o percentual de conversão do fosfato em superfosfato. Ou seja, eu quero agora o F, vou fazer aqui no cantinho, eu quero agora o F da substância A, né, que seria o meu fosfato. Seria o número de mols que reagiram dividido pelo número de mols alimentados. Tá? O número de mols alimentados a gente tem aqui, pessoal, seria 1,483 kmol. Então, qual que seria o número de mols reagidos? A gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer no item C. A gente olha para a quantidade que foi produzida do superfosfato e relaciona com a quantidade estequiométrica do fosfato. Vocês veem que aqui é de 1:1. Isso significa que se eu tive uma produção de 1,196 mol dessa última substância, é porque eu tive uma reação de 1,196 mol do fosfato. Deu para entender? Então, quanto que reagiu aqui? Só pode ter reagido 1,196 kmol, tá bom? E aí, quando a gente faz essa conta, a gente tem uma razão que seria a conversão do fosfato, isso aí vai dar 0,8065. Se a gente joga por uma escala percentual, dá 80,65%. Tá? Então, é um exercício que trabalha vários conceitos importantes aqui para a gente, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, vocês podem me procurar. Um abraço e até o próximo vídeo.